Bom, meu querido, o dimensionamento elétrico é sem sombra de dúvidas a parte mais importante em uma instalação elétrica, né? E na hora do dimensionamento é que a gente define a quantidade de circuitos, a seção dos cabos, o diâmetro dos eletrodutos e também os dispositivos de proteção, DR, DPS e quem? Os disjuntores. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo bem simples, simplificadíssimo mesmo, para dimensionar corretamente os disjuntores. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum conteúdo nosso. Por falar em dimensionamento, estamos abrindo uma condição especial para você que deseja aprender a projetar uma instalação elétrica desde o início, do zero, e assim poder ganhar um salário de engenheiro antes mesmo de ter um diploma de engenharia. Então clica no card que está aparecendo logo aqui em cima aqui, ó, e saiba mais sobre o curso Viver de Projetos Elétricos aqui da Engenhal. Então, turma, para quem ainda não sabe, o disjuntor é um dispositivo termomagnético que interrompe a corrente elétrica quando há uma sobrecarga ou um curto-circuito em uma instalação. O que ele faz? Ele evita acidente elétrico e, com isso, ele evita até o tal do incêndio, que é o mais cabuloso na elétrica, né? Por isso, saber dimensionar o disjuntor é fundamental para a segurança, tanto da instalação quanto também para os usuários dessa instalação. Porém, para dimensionar corretamente o disjuntor, precisamos levar em consideração alguns fatores. O primeiro passo para dimensionar o disjuntor é encontrar a corrente nominal do circuito. Quanto de corrente vai ser necessário naquele cabo, naquele circuito ali. Para saber a corrente do circuito, basta a gente fazer um levantamento, né, de todos os equipamentos que estarão conectados a esse circuito, todas as tomadinhas por aí, verificando as suas potências e somando todas elas. Com isso a gente encontra a potência nominal do circuito. E aí, com a potência nominal dos circuitos em mãos, a gente calcula a corrente utilizando a lei mais usada na área elétrica, que é a famosa lei de Ohm. A lei é o seguinte: I é igual a P sobre V, onde o I é a corrente nominal do circuito, que é dada em amperes, P é a potência nominal do circuito, que é dada em watts, e V é a tensão da rede, que é dada em volts, né? E pode ser 127 ou 220 volts aí em circuitos mono ou bifásicos, tá bom? Agora, na prática, um exemplo. Temos um circuito monofásico 127 com 10 tomadas e a gente colocou 150 watts em cada tomada dessa. Substituindo na fórmula, nós temos I é igual a 10 vezes 150 dividido por 127. Então nós temos um total de 11,81 amperes de corrente. Como é apenas um exemplo, não estamos levando em consideração, gente, os fatores de correção por agrupamento e nem temperatura, tá? Muito menos queda de tensão, é só questão didática aqui. Agora, o segundo passo para dimensionar o disjuntor que precisamos observar é a curva de atuação dele. A gente já descobriu a corrente que a gente precisa, só que a gente precisa saber qual que é a curva. Esse item é muito importante para definir a aplicação correta do disjuntor conforme as cargas em que ele vai estar alimentando, ele vai estar ligado. Né? Para residências, nós usamos basicamente dois tipos de curvas para os disjuntores. São os disjuntores curva B, são indicados para circuitos resistivos, onde a corrente de partida do equipamento ela é estável, como por exemplo um chuveiro, né? Os disjuntores curva C, que são indicados para circuitos com cargas indutivas, onde a corrente de partida dos equipamentos ela é média, né? Ela pode variar um pouquinho, como por exemplo iluminação e pequenos motores, como aspiradores, lavadores de alta pressão e até mesmo motorzinho de portão. E tem também, né, uma terceira opção que é o curva D, que é mais usado para a indústria, pois a corrente de partida dos equipamentos ela é mais alta, mas em casa não se tem muito desse tipo de disjuntor. É mais B e C mesmo. Bom, agora então sabemos que para o nosso exemplo nós precisamos um disjuntor de curva C, porque não é um chuveiro, não é uma carga resistiva, são tomadas, né? E que suporte uma corrente nominal de 11,81 amperes. Ah, André, então eu posso pôr um disjuntor ali de 12 amperes, se existisse? Não. Uma boa prática que eu uso, a gente usa aqui na Engenhal também, é aplicar uma tolerância mínima de 20% acima dessa corrente do circuito. Como a gente não sabe, né, no final, na hora de usar mesmo, qual que é o equipamento que o usuário da instalação, o morador, ele vai plugar naquela tomada e quantos equipamentos também, para o disjuntor não atuar, a gente joga uns 20% a mais pelo menos. Sendo assim, temos aí os 11,81 amperes da corrente nominal, vezes os 20%, né, mais os 20% aí a gente tem 14,17 amperes. Como não existe um disjuntor de 14,17 amperes, a gente sabe que não tem, vamos adotar o disjuntor com a corrente superior mais próxima, no caso é um de 16 amperes. Então, o ideal, né, o mais correto, mais dimensionado, seria um disjuntor de 16 amperes curva C para estar atendendo esse circuitinho das tomadas aí. Só que aí eu tenho uma dica de ouro, bônus e prática para vocês aqui. Como a função principal do disjuntor, nesse caso, né, de circuito de tomadas de uso geral, é proteger o cabo e não só os equipamentos, nesse exemplo a gente vai ter que usar cabo de 2,5, né, porque é o mínimo exigido para tomadas, aí eu colocaria um disjuntor de 20 amperes. Porque aí dessa maneira eu aumentaria a disponibilidade de potência para o circuito e ainda estaria respeitando os limites do cabo. Porque, por exemplo, um cabo desse sozinho dentro de um eletroduto, com 2 condutores carregados, esse cabo aí no método de instalação B1 suportaria, conforme a tabela da norma, uns 24 amperes. Tabela 36 tem isso.
Então, um disjuntor de 20 atua antes de um cabo desse pegar fogo e ainda tem uma potência boa para se usar, né? Então anota essa dica aí, tá? Eu, como projetista, eu gosto sempre de dimensionar disjuntores, primeiro, analisando a carga necessária naquele circuito, e segundo, analisando a capacidade de condução de corrente do cabo que esse disjuntor está protegendo. Dessa forma, eu considero ter atendido tanto a minha experiência teórica, quanto também a minha experiência prática, beleza? Sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engeral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engeral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.